Aí depois, gente, a gente vai estar abrindo para vocês ficarem à vontade em relação a perguntas, tá? Eu falo um pouco e o que vocês tiverem de dúvida, anote. Eu tenho essa cultura desde muito tempo, é ouvir. Se eu tiver alguma coisa a perguntar, eu anoto. Eu ponho pelo menos um tópicozinho ali na hora. Já fiz isso muito em gabinete pastoral. E aí a pessoa está falando, para não interrompê-la, eu vou anotando aquilo que eu quero falar com ela depois. E quando ela encerrar, eu falo. Então, vocês podem usar o mesmo critério aqui. Vocês podem anotar alguns pontos aí do que for falado, alguma questão que não ficou bem resolvida, ou até mesmo alguma coisa que vocês quiserem contrapor o que está sendo falado, fique à vontade. Eu estou lidando com crente aqui, gente que estuda a Bíblia também, então vocês fiquem à vontade. E perguntas a serem feitas, tá? Então anotem para na hora que eu abrir, vocês terem alguma coisa para perguntar, tá bom? Ou para falar, claro. Bom, então vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te render graças, porque o Senhor é sempre bom, sempre, sempre bom. E tudo que o Senhor faz é bom. O Senhor entende e compreende a intenção do nosso coração, mesmo quando erramos. E é claro que é um desejo do céu que acertemos mais, principalmente quanto à revelação da tua palavra, quanto à luz, quanto àquilo que de fato o Senhor quis dizer quando mandou alguém escrever. Por esse Espírito Santo, por favor, fale aos nossos corações, traga a luz, Senhor. Eu sei que nós já somos a luz e temos a luz, mas essa luz pode ser mais intensa. E esse é o desejo do nosso coração, que sejamos mais intensos e que a sua luz seja mais intensa. Se há alguma área oculta na nossa vida, traga luz. Se há alguma área na nossa vida que ainda tem trevas em relação ao entendimento, à compreensão da tua palavra, traga luz. Se há alguma área da nossa vida que a tua palavra está apenas como uma informação na alma, traga uma revelação para o nosso espírito. Espírito Santo, fique totalmente à vontade. Eu quero submeter a minha vida ao Senhor também, submeter todo o meu intelecto, a minha inteligência, o meu conhecimento, e dizer que tudo isso, Senhor, se rende ao Senhor, porque o Senhor é quem é tudo em nós. É tudo pela tua graça, Senhor. Eu não sou professor aqui, o professor é o Senhor. Eu sou apenas um facilitador e um canal, mas o Senhor é a fonte de tudo, Pai. E que o Senhor vá além da expectativa do coração de cada um, que o Senhor fale profundamente no nosso coração. Eu sei, Pai, que Nova Aliança é libertador e que essa unção da libertação venha sobre cada um de nós, trazendo um novo tempo, Pai, um novo tempo. Espírito Santo, por favor, fale ao nosso coração. Fale com cada um de nós. Com aqueles que estão aqui agora online na aula, aqueles que vão assistir depois, que cada um seja impactado, tocado, influenciado pelo poder da revelação que há na tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, então vamos lá, né? Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Vamos ler um pouquinho do capítulo aqui, tá? Eu, particularmente, eu gosto muito desse capítulo, eu aprendo muito com essa passagem. Ela tem alguma coisa muito profunda aqui que Paulo fala através de uma espécie de uma analogia e que liberta quando você tem esse entendimento. Liberta. É muito libertador. Paulo, ele faz um paralelo entre o escravo e o filho, o capítulo todo, praticamente. E ele começa já falando sobre isso, ele começa dizendo assim, ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. É interessante como a Bíblia usa muito essas analogias, né? Família, noivo, noiva, pai, filho, né? Então, a Bíblia trabalha muito com analogias para facilitar o nosso entendimento. Ela trabalha com aquilo que a gente já vive, já teve como experiência, para facilitar a nossa compreensão. E aqui, Paulo está usando essa analogia de servo, que é escravo ou empregado, a gente pode usar o mesmo termo, servo, escravo, empregado, e filho, e filho. E ele começa dizendo que
em todo o tempo em que um herdeiro ele é menino, ele é herdeiro. Mas se ele é menino, ele é como um escravo. Então, aqui ele está usando a realidade biológica mesmo, a realidade humana, né? Que um menino ele pode até ser herdeiro, mas ele ainda não tem nada. Então, se ele não tem nada, ele é como um escravo, né? A gente vê que na prática é assim também, né? Por exemplo, se o pai tem um bom carro na garagem, mas o filho é ainda menino, vamos imaginar que tenha 5 anos, 7 anos, 3 anos, enfim, ele é dono desse carro. Pode ser um carro novo, importado, um carro caríssimo. Ele é dono, mas ele não tem o direito de ligar esse carro. Ele não pode nem ligar esse carro, dirigir nem andar. Então, assim como o servo, o escravo também, o empregado daquela casa, não tem essa autoridade para pegar o carro, porque não é dele. Então, o que Paulo está querendo dizer é que o menino, ele, mesmo sendo senhor de tudo, ele não passa de um servo, de um escravo, de um empregado, enquanto ele não crescer. Enquanto ele não crescer. E Paulo continua dizendo, fala assim, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então, ele precisa desse tempo, que é o tempo de crescimento. Paulo está falando aqui ainda dessa realidade de família, né, do filho que ainda não cresceu e ele pode ser dono, mas ainda não é dono de posse. Ele não tem o direito ainda de se apropriar, de usufruir, porque ele é menino. Mas o que Paulo está querendo fazer aqui é trabalhar o coração dos Gálatas para dizer que eles estavam se comportando como menino. E muitas vezes nós, cristãos, filhos de Deus, somos filhos, nós sabemos de um pai que é dono do ouro e da prata, um pai que tem tudo, tem as bênçãos, tem as soluções dos nossos problemas, tem tudo, é fonte de tudo. O nosso Deus que é pai, o nosso pai que é Deus, ele é fonte de tudo. Tudo que você imaginar, ele é fonte. Só que, se nós formos meninos, se nós temos ainda a vida de menino, ou a imaturidade de um menino, a gente não usufrui. É nosso, mas a gente não usa, né? É o carro que é do filho, mas o filho ainda não. Eu tenho um carro, por exemplo, mas o Luquinha nem pensa em dirigir, porque ele é menino. É dele, mas ele não usufrui, porque ele é menino. Então, muitas vezes, muitos filhos não usufruem daquilo que o pai tem, porque não cresce. E é desejo de Deus que a gente cresça. Ele quer que todos nós venhamos ao crescimento, exatamente para a gente usufruir de tudo que o pai tem. Então, a mentalidade de menino é uma mentalidade escrava, é a mentalidade daquele que tem, mas não tem. É dele, mas ele não se apropria. E um escravo, quando a gente analisa o comportamento de um escravo ou de um empregado, a linguagem escravo na nossa cultura não é muito usual, mas a gente pode pensar no empregado. O empregado, ele primeiro ele tem a consciência que ele tem que trabalhar para depois ele ter a recompensa do seu patrão, né? Todo empregado trabalha primeiro, então ele trabalha os 30 dias e no outro mês, no quinto dia útil, ele recebe. Então ele está sempre precisando fazer primeiro para depois ele ter, né? Então a mentalidade escrava, a mentalidade servo, a mentalidade de escravo, perdão, de empregado, é essa mentalidade de um Deus depois, de um patrão depois. Lembra do filho pródigo, né? Ele foi embora e o filho mais velho que ficou tinha essa mentalidade de patrão. Tanto é que quando ele vai argumentar com o pai, ele não argumentava como filho, ele argumentava como empregado, como servo. Eu trabalhei para o senhor. Então, a mentalidade de servo é essa. Ele está satisfeito por saber, presta atenção nisso aqui, ele está satisfeito por saber que ele tem um pai que paga, um patrão que paga. Então, ele crê que ele primeiro ele faz para depois ele merecer. Isso nunca tem consonância com a graça, porque a graça é o favor imerecido. Então, não é o que eu faço para depois ter,
Quem faz assim é o empregado, ele trabalha para depois receber. E essa foi a grande sacada de Satanás, colocar na mente dos filhos de Deus que eles precisam merecer, eles precisam primeiro fazer para depois eles receberem. E essa é a mentalidade escrava que Paulo chama essa mentalidade de menino. É dele, mas ele não se apropria. Então, veja, um escravo, ele precisa fazer para depois ter. Um filho nasce tendo. Irmãos, a pior crise que existe dentro de um crente é a crise de identidade. Então, ele pensa muito mais como escravo, ele relaciona com Deus muito mais como escravo e coloca Deus muito mais como Deus e patrão do que como pai. E essa crise de identidade gera também crise de comportamento. Porque assim como eu creio, eu me comporto. Ah, pastor, isso é coisa toda nada, isso aqui define a sua vida cristã. Isso aqui define o seu dia a dia com Deus, isso aqui define a sua forma de orar, a sua forma de jejuar, a sua forma de se santificar. Aqui define tudo. Quando você tem esse entendimento que você é alguém que é filho e nasceu tendo. Todo filho nasce tendo. E como menino, ele ainda não é herdeiro e não tem nada errado. Ele ainda não usufrui, não tem nada errado. Mas por que não tem nada errado com ele? Porque ele é menino. Então, ele vai crescer um dia e vai usufruir. E a proposta de Deus para nós é que, de fato, a gente nasça de novo como nascemos. Né? Lá em João 3 fala sobre o novo nascimento. Mas que a gente cresça de novo. Por isso que a Bíblia diz, Pedro dizendo, crescei na graça e no conhecimento. Então, não basta apenas a gente nascer de novo, é necessário crescer de novo. E um menino, para crescer, o que ele precisa? Ele precisa de tempo e comida, não é? Se o menino não comer, ele não desenvolve o corpo dele, ele não cresce. E ele precisa também, naturalmente, do tempo. E é da mesma forma no mundo espiritual, a gente precisa da comida e do tempo. E aqui a gente está comendo. E a cada momento que a gente vai aprendendo, a gente está comendo para crescer. E principalmente quando a gente come a comida certa. A comida da nova aliança, a comida da graça, a comida que Deus tem dado a gente nessa escola é uma comida que tem muita caloria. É uma comida de crescimento, é uma comida que vai nos fazer acabar com essa coisa de menino. Vai nos levar ao crescimento. E quando eu cresço, eu deixo de ser escravo. Eu começo a entender que eu sou um filho e que eu posso me apropriar, porque eu já tenho maturidade para desfrutar das coisas do Pai. E eu começo a entender que tudo que o Pai tem é meu, eu sou filho, eu sou herdeiro. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, Paulo diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Ele continua dizendo, fala assim, e se somos filhos, nós somos herdeiros. Nós somos co-herdeiros de Jesus. Então, veja, querido, tudo que o Pai tem é nosso, mas por que às vezes a gente não está vivendo? Porque a gente se comporta como menino, a gente crê como menino, a gente raciocina como menino, a gente age como menino. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 13, 11. Antes eu era menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, até que um dia eu acabei com as coisas de menino, eu cresci. E o que está faltando na vida dos filhos de Deus é o crescimento, não é o novo nascimento. Nascer de novo, todo aquele que creu em Jesus e o recebeu como seu Salvador, ele nasceu de novo, ainda que foi no Espírito. O Espírito dele foi regenerado. Mas é necessário que ele cresça na alma, ele cresça no entendimento, ele cresça na revelação de saber quem ele é. E acabar com toda a crise de identidade. Porque às vezes ele pode ter 30 anos de crente e ser menino. E se ele é menino, ele é escravo. E se ele é escravo, ele é aquele que põe um Deus sempre no final. Como um patrão põe, o empregado põe o patrão no final. Eu vou trabalhar e se eu trabalhar, eu vou receber. O diabo fez isso. Lá com Eva, ele já fez isso. Olha, se você fizer, se você comer, você vai ter. Então, ele sempre fez essa jogada de trocar. Parece que não, mas a grande tragédia nossa, como crentes, é quando houve essa troca. Quando a gente aprendeu de forma trocada. Como? Um Deus de depois. A gente sempre frisa isso. O nosso Deus, ele não é de depois.
Satanás é que falou com muita gente que ele é de depois e muita gente acreditou. Mas o nosso Deus, ele é de antes. Porque quando eu nasci, o meu Deus já existia. E quando eu nasci, tudo que ele tinha já passou a ser meu como filho, como herdeiro. Então ele é de antes. Quando ele cria Adão, eu já disse isso, vou repetir, quando ele cria Adão, ele já tinha em 5 dias criado todas as outras coisas. No 6º dia ele criou o homem. Então ele já criou tudo primeiro para dar ao homem. Ele não criou o homem para depois dar a ele. Ele criou as coisas que ele ia dar a Adão e depois criou Adão e falou: toma, tudo é seu. Nós nascemos depois da obra consumada. Então, quando nós já nascemos filhos de Deus. E tudo que o Pai tem é nosso, a gente só precisa crescer para apropriar. Crescer no entendimento, crescer na revelação, crescer na consciência da identidade. Crescer em saber que o meu Deus e o seu Deus é um Deus de antes. Um Deus que nos amou primeiro. Ele não vai nos amar dependendo da forma que agimos. Ele já nos amou para agirmos assim. Então, nós precisamos trabalhar muito mais esse entendimento. Às vezes, querido, alguém pede para você orar por ele, e essa pessoa é crente. Às vezes, vale muito mais a pena você compartilhar o que a gente tem compartilhado aqui com essa pessoa do que orar. Porque muitas vezes o que está faltando na vida de quem está precisando de uma oração, de uma ajuda, de um socorro de Deus, é a fé, é o entendimento de quem essa pessoa é. Não é o quanto ela aprendeu, que é o quanto ela, ao orar, ela vai convencer Deus de fazer alguma coisa, mas é o quanto ela convence o coração dela de um Deus que já fez. Por isso que é importante esse entendimento. E esse entendimento provoca em nós o quê? O crescimento. E a gente deixa as coisas de menino. E é isso que Paulo estava trabalhando. Não adianta nada vocês serem herdeiros de tudo se vocês não crescerem. Se vocês continuar com mentalidade de menino, vocês vão viver como escravo. Escravo é assim, trabalho para depois ter. E veja se a gente não conhece muitas pessoas assim. Ah, não, eu vou pagar o preço que Deus vai me dar. Eu vou orar que Deus vai me dar. Eu vou fazer que Deus vai me dar. E quando ele não dá, ele pensa que tem alguma coisa errada com ele. Ou ele não fez o suficiente. A gente nunca vai fazer o suficiente para merecer a menor bênção do céu. A gente nunca vai fazer. Então, sempre a gente vai estar com o que dentro de nós? A incredulidade. Toda vez que você pensar que é o que você faz que alcança as bênçãos, é o que você faz que alcança o mover de Deus, a resposta de uma oração, você sempre vai ter dúvida. Por quê? Porque você nunca vai achar que você faz o suficiente. A gente erra todo dia, a gente falha todo dia. Então, a gente vai estar sempre indo para um momento de oração, de uma petição, de uma necessidade, pensando, acho que eu não mereço. Aí vai entrar, ainda que seja uma fagulha de incredulidade. E aí pronto, aí bagunçou tudo, aí desabou. Então, nunca relacione com Deus com base na sua meritocracia ou na sua falta de merecimento, mas relacione com Deus como um filho adulto, um filho que já sabe, eu sou filho, tudo que o pai tem é meu, e eu já sou adulto o suficiente para me apropriar. Ele vai colocar na mão de alguém que já sabe o que está fazendo. É um carro na mão de alguém que já tem carteira. Então, eu já sei o que eu vou fazer com as coisas de Deus, com as bênçãos de Deus, e eu sou filho maduro que eu posso me apropriar. Então, eu não vou relacionar mais baseado na meritocracia, na meninice de um escravo, mas sim baseado na consciência de filho, que eu sou filho. E Paulo continua, ele vai além, ele fala, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também, olha o que ele fala agora, assim também nós, quando éramos meninos, ele fala aqui numa autoridade e também como se fosse uma palavra profética, incluindo os Gálatas. Mas ele está falando para os crentes. Ele fala assim, olha, para nós que somos filhos, quando nós éramos meninos, isto é, quando a gente estava lá no mundo perdidos, nós estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Então, está dizendo assim, lá no mundo, sim, a gente era escravo de Satanás. Aí ele fala, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então está dizendo assim, lá nós éramos escravos, não é para a gente viver aqui como escravos e mudar só o Senhor. Tem gente que mudou só o Senhor, irmãos. Lá ele era escravo do Senhor Satanás, aqui ele é escravo do Senhor Deus. Mas, na verdade, a obra que Deus fez na nossa vida é nos
tirar do império das trevas para a liberdade da glória do Filho do seu amor. Aqui não é lugar de prisão, aqui não é lugar de ser escravo, aqui é lugar de ser filho. E é claro que é filho que serve, mas não é servo que quer ser filho. Ah, quem sabe um dia eu vou ser filho. Não. Você nasceu filho e você serve. E por que você serve com tanto amor, dá o seu melhor para Deus, investe no reino? Por que você faz isso tudo? Porque você tem consciência de filho. Quanto mais você tem consciência de filho, mais você não se importa em dar o seu tudo para o seu pai. Por quê? Porque você sabe que tudo que você dá para ele volta para você porque você é filho. É a mesma coisa do meu filho Matheus, que tem 18 anos agora, trabalha muito nas minhas empresas, no meu negócio, papapá, trabalha muito. Por quê? Porque ele tem a consciência que ele é filho e tudo que é meu é dele. Então, nós não somos servos que estamos lutando para sermos reconhecidos como filhos. Nós somos filhos que trabalhamos para o nosso pai. Porque sabemos que tudo que o pai tem é nosso. Então, eu estou trabalhando para mim mesmo. Essa tem que ser a nossa consciência. E Paulo ele continua dizendo e fala. Espera aí só um segundinho, gente. Paulo fala aqui, olha. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clamava Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós não somos... A gente está sempre falando muitas coisas, irmãos, sobre a mesma coisa. E às vezes para alguém já está bem fixado, mas tenha paciência, porque às vezes para outro não. E a gente fica sempre reforçando isso. Então, nós somos herdeiros, nós somos filhos, não por meritocracia, não porque somos bons, não porque fazemos alguma coisa. Nós nascemos filhos, irmãos. Assim como um bebê nasce sem consciência nenhuma, mas já nasce herdeiro, nós também nascemos herdeiros. E assim como o bebê também não pode usufruir de nada que o pai tem, porque ainda é um bebê, não tem maturidade para usufruir, assim também acontece com muitos crentes. Por não crescer, eles continuam menino mesmo sendo senhor de tudo. E com a mentalidade escrava. Bom, então vamos continuar aqui. Paulo continua dizendo. Eita, minha Bíblia saiu aqui, espera só um minutinho. Ele fala, outrora, quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Está falando quando a gente estava lá no mundo. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a estes fracos rudimentos? Então, toda vez que você comporta como alguém que acha que precisa fazer para merecer, Paulo está chamando isso de fracos rudimentos. Por que tem muita gente fraca na igreja? Por que está cheio de crente, infelizmente, vivendo uma vida pior, às vezes, do que um outro membro da família no mesmo teto que não é crente? Isso é trágico, se entristece, um péssimo testemunho dentro de casa. A pessoa vive uma vida miserável como crente e, às vezes, pior do que aquele que não é crente. Por questão de consciência de quem ele é. Crise de identidade. Então, Paulo está falando assim, mas como que agora que nós somos filhos, nós somos conhecidos dele, nós o conhecemos, como que nós vamos tornar outras vezes aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Porque era assim, quando a gente estava no mundo, a gente era fraco, a gente era pobre, a gente era escravo de Satanás. A gente não pode simplesmente mudar de senhor. Nós somos libertos de um espírito de opressão que nos aprisionou lá no mundo, e agora nós somos livres como filhos, não como um outro senhor. A gente até o tem como senhor, como o nosso pai, o nosso patrão, o nosso Deus, o que você quiser, mas depois da consciência de filho. Então, Deus quer primeiro formar em nós um quem, um entendimento de um quem, para depois um o quê. E tem muita gente que pensa que tem que fazer um o quê para saber quem ele é. Eu vou repetir. Deus está muito mais preocupado em formar em nós um quem do que um o quê. Se você perceber, a maioria dos crentes está muito mais preocupado com o quê do que o quem.
Ao que eu tenho que fazer para ser quem eu quero ser? O que eu tenho que fazer para Deus? E aí ele está muito preocupado. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar, eu tenho que entregar dízimo, eu tenho que entregar oferta, eu tenho que ganhar alma, eu tenho que ir para o monte, eu tenho que... Tudo o quê? Sem consciência de quem ele é. Então eu posso fazer isso tudo, mas eu antes preciso ter a consciência que tudo isso que eu faço não é para formar em mim um quem, mas tudo isso que eu faço é porque já está formado em mim um quem, e por isso eu amo fazer isso tudo. Então, tudo que eu faço, como eu disse agora há pouco, é para um pai que tudo que é dele é meu. Então, eu faço com uma consciência que eu já tenho de quem eu sou. Eu sou o quê? Eu sou filho. Eu não busco fazer isso tudo para ser aprovado ou reprovado. Eu não busco fazer isso tudo para ser ou não ser filho. Eu não busco fazer isso tudo para ir ou não ir para o céu. Eu não busco fazer isso tudo para ser próspero. Eu não busco fazer isso tudo para Deus me abençoar. Não, querido. Eu faço isso tudo porque eu já tenho um quem em mim. Eu já sei quem eu sou. E se a gente analisar, irmãos, a realidade da vida nos ensina isso. A gente não presta atenção. A gente só não presta atenção. Por exemplo, um médico ele não faz primeiro a consulta médica, o receituário, a cirurgia, para depois ele saber ir para a faculdade para ser um quem? Ser um médico. Não. Ele primeiro tem que ser um quem. Quem ele é? Eu sou o médico. Aí que ele vai fazer. Um mecânico, ele precisa primeiro ser o mecânico, para depois ele mexer no carro. Um pedreiro, ele precisa primeiro ser um pedreiro. Quem? Quem ele é? Eu sou um pedreiro. Para depois, o que eu vou fazer? Eu vou construir casas. Então, todas as áreas da vida, primeiro se formam um quem. As faculdades formam um quem. As escolas técnicas formam um quem. A própria prática de vida, trabalhando com alguém, me forma um quem. Para depois eu fazer o quê? Então, com Deus não é diferente. Eu preciso primeiro formar em mim um quem. Só que ele já foi formado. Deus é sábio demais, irmão. Ele já formou em nós um quem. Ele deu a sentença. Aceitou Jesus, creu, recebeu como seu salvador, formou um quem em você. Quem? Você é filho. João 1,12. Então, a partir do momento que eu tenho uma plena consciência de um quem que eu sou, aí que eu vou fazer um quê para ele. Agora, a igreja trocou isso, irmão. Está todo dia buscando o que vai fazer para que ele saber quem ele é. Não, agora eu sou um salvo porque eu fiz isso para Deus. Agora eu sou merecedor porque eu dei meu dízimo. Agora eu vou para o céu porque eu fiz isso para Deus. Não, agora eu sou filho porque eu tenho me comportado como filho. Não, você é filho porque você se comporta. Perdão. Você se comporta como filho porque você é filho. Não é o inverso. Você não é filho quando você se comporta. Você é filho e por isso se comporta. Parece simples demais, irmãos, mas isso muda tudo. A sua relação com Deus. Porque tem muita gente na religiosidade. O que é a religiosidade? É um homem querendo buscar a Deus, agradar a Deus, convencer Deus, estar perto de Deus. E tudo é o homem para Deus, isso é religião. Agora, o que é cristianismo? É Deus, é o céu, é o Espírito Santo, é Jesus fazendo carne, é a cruz, é o Espírito Santo dentro de nós, é a anja, tudo que aconteceu, Deus buscando a gente. É o inverso. Então, na velha aliança, Deus, o homem fez de tudo para buscar Deus, até Torre de Babel construir. Só que na nova aliança é o inverso. O céu veio para a terra para buscar a gente. O verbo se fez carne. O Espírito veio para dentro de nós para buscar a gente. E buscou. Fez uma obra consumada, linda, maravilhosa, que eu apenas creio nessa obra. A partir do momento que eu creio, eu me tornei filho. Para um quê? Então, me tornei um quem? Para um o quê? E não é um quê que eu faço para me tornar um quem. Porque esse o quê, Jesus já fez. Que foi a morte na cruz. Amém, meus irmãos? Aí, Paulo, eu vou pular o 10 aqui, vou pular o 11, vou pular o 12. São escrituras boas também, mas para a gente continuar nesse foco do que a gente está falando aqui, a gente precisa pular para o 19.
Então, vamos lá. Você que está acompanhando aí, vamos lá para o 19 agora. Daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês falarem, tá? Espero que falem. Então, vamos lá. No 19 diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, assim, Paulo está falando aqui aos Gálatas o que está faltando para muita gente, se Cristo ser formado de fato dentro da gente. A gente tem um Cristo que está dentro da gente, mas ele precisa ser formado. Isto é, ele precisa adquirir forma. Não, a gente que precisa. Ele quer e a gente precisa que ele adquira forma em nós. De modo que as pessoas olhem para nós e vejam a gente no formato de Cristo. Até que Cristo seja formado em vós. Isso, querido, não adianta. Não adianta. Não queira inventar roda. Você quer crescer, é comer. É o que você está fazendo aqui. E ainda é pouco, uma vez por semana. Come, come. Eu falo isso para a glória de Jesus. Eu estudo todo dia. Todo dia. E muita coisa boa que eu estudo. Tem que dedicar tempo. Quanto menos você comer, você pode comer um pouquinho por semana, beleza, você vai crescer, só que vai demorar mais tempo. A própria Bíblia diz pelo sábio Salomão, para todo propósito há tempo e modo. Então, se eu mexo no modo, eu reduzo o tempo. E se eu pioro o modo, eu aumento o tempo e alcanço o propósito. Então, assim, quanto mais tempo você dedica estudando a palavra, principalmente o que a gente tem estudado, que é a Nova Aliança, mais comida. Quanto mais comida, mais você vai crescer. E mais Cristo vai ser formado em você, na sua vida e na minha. E Cristo ser formado em nós é a nova aliança pura sendo formada. É a graça, que a graça é o próprio Cristo. Vamos mais um pouquinho. Aí ele fala, eu bem quiser estar, 20, tá, irmãos? Eu bem quiser estar presente convosco agora e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo. Então ele está ao vosso respeito. Então ele estava muito bravo exatamente por isso, porque a igreja da Galácia, como a gente já aprendeu aqui, infelizmente, misturou a lei com a graça. Agora, essa analogia que Paulo faz aqui, eu acho ela muito linda. Gostaria que você prestasse bastante atenção. E daqui a pouquinho, como eu disse, vou liberar para vocês falarem, tá? O 21, ele fala assim, dizei-me o que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Olha essa analogia aqui. Um da escrava e outro da livre. A gente conhece muito bem essa história, né? Quando Abraão foi prometido a ele que ele teria um filho, que teria uma descendência, uma grande descendência. Ele questiona Deus ali em Gênesis 15, como que eu vou ter descendente? Só tem um servo aqui, né? Que é o Eliezer, e eu não tenho como ter filho, né? Eu já sou de idade, minha esposa é estéril, e aí, como é que nós vamos desenrolar esse rolo aí, né? E aí, Sara tentando ajudar no processo, o que acontece? Coloca H para deitar com Abraão, aí começam as questões. Mas tudo isso foi permitido por Deus exatamente para que a gente entenda a lei e graça. Aí olha só que aula que Paulo dá sobre a lei e a graça aqui. Olha o que ele fala, olha. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Então, Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre, né? Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu por promessa. Da livre era Sara, a gente já sabe, da escrava era Agar. Versículo 24. Essas coisas são uma alegoria, pois essas mulheres representam as 2 alianças. Aí ele fala, uma é a aliança do Monte Sinai, a qual gera filhos para a servidão. STH. Então, o que acontece muito com a igreja? Essa aliança aqui. Eles geram filhos? Geram filhos. Eles geram filhos do mesmo pai? Do mesmo pai. Porque Agar, preste atenção, deixa o Espírito Santo ministrar seu coração. Agar também gerou filho do mesmo pai. Então, muitos irmãos nossos são filhos do mesmo Deus? São. Eles creram em Jesus, eles se entregaram a Jesus, então eles foram salvos em Cristo, são nossos irmãos. Eles são filhos do mesmo pai. Então, é o que Paulo está dizendo aqui. Só que eles foram gerados, nós éramos assim também. Eles foram gerados para a escravidão. Por quê? Porque
a própria ministração da palavra, o conteúdo daquela igreja, o ensino, a cultura, a forma de buscar Deus, né? De alcançar as promessas, as bênçãos, nesse âmbito de um Deus depois, né? Nessa consciência de escravo, de servo de Deus. Não que não sejamos servos, mas, como eu disse, primeiro filhos. Primeiro um quem, depois um o quê. O que está ligado a servir, mas o quem está ligado a quem somos. A filiação, a identidade. Então, é interessante isso, né? Que gera o filho para a libertação, ele é liberto das drogas, da bebida, prostituição, crack, mentira e tudo, e ele vem para a igreja, e só que aqui ele vive debaixo da servidão, porque ele pensa que o que vai mantê-lo bem, firme, forte espiritualmente, é pagar preço de tudo. Não é crer numa obra que pagou por ele. Então, essas pessoas ficam dentro da igreja vivendo muito mais debaixo da servidão, da escravidão, do que debaixo da promessa, da obra consumada da cruz. Então, como eu disse numa aula atrás, é como se fosse um prédio de... Não sei se foi na aula ou se foi numa das lives. Se eu repetir, me perdoe. É como se fosse um prédio de 30 andares, que o objetivo dos filhos de Agar, que são os irmãos em Cristo, nós, que vivem nesse peso de ter que fazer primeiro, para depois ter, vamos imaginar que o objetivo deles está lá no 30º andar desse prédio de 30 andares. Vamos imaginar que lá tem lá uma grande caixa e dentro dela está santificação, obediência, fidelidade, temor, responsabilidade, compromisso, tudo que a gente quer fazer para Deus. Está tudo lá. Qual é o alvo? Chegar lá no 30º andar e ter isso tudo. Qual é o alvo de alguém que aprende a graça, como a gente está ensinando aqui? É a mesma coisa. É a mesma coisa. O nosso alvo é também chegar nesse 30º andar. E lá dentro dessa mesma caixa encontrar santidade, obediência, fidelidade, temor, responsabilidade, compromisso, tudo. Tudo que qualquer filho de Deus quer, ser parecido com ele. Está lá dentro da mesma caixa no 30º andar. Só que quando o filho de Agar e o filho de Sara está lá embaixo no primeiro piso, um decide subir pela escada de concreto e o outro decide entrar no elevador. Ele aperta o botãozinho, rapidinho está lá no 30º andar. E o outro fica lá, de degrau em degrau, para chegar no 30º andar para alcançar o mesmo objetivo. Então, a cruz é o elevador. A graça é o elevador. Quem te empodera para estar lá no 30º andar e receber todas essas bênçãos e viver essa vida de filho é a graça, é o elevador. Não é necessário o peso da escada, o desafio de ter que subir uma escada. Não, a questão é que a graça nos empodera para estar neste 30º andar e usufruir disso tudo. E se eu tenho um elevador, para que escada rolante? Perdão, escada de concreto. Então, a servidão, a escravidão gera essa consciência em muitos crentes que eles pensam até... Está cheio de crente hoje que nem sabe que está salvo. Nem crê na salvação ainda, porque para ele precisa fazer tudo certinho para ser salvo. Ah, pastor, mas lá em Mateus 24:13 fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí depois a gente já está chegando já no estudo sobre reino, a gente vai aprender se está falando ali da salvação da alma, ou se está falando de uma outra salvação ali. A gente vai aprender um pouco mais sobre isso. Mas quando a gente for tratar de reino, você vai perceber ali que não tem nada a ver com salvação de alma. A gente já está salvo há muito tempo. Ali é questão de grande tribulação, são outras questões ali. Mas vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho. Aí Paulo fala aqui, irmãos, olha. Pois esta Agar é o monte Sinai da Arábia, corresponde a Jerusalém de agora e está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então ele está falando, fazendo essa alegoria aqui das duas mães, Sara e Agar. Uma gera filhos para a libertação, para a liberdade, filhos para a promessa, e outra, que é Sara, e a outra, Agar, gera filho para a escravidão. E aí ele fala,
Pois está escrito, alega-te estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da que tem marido. Isso aqui também é muito importante a gente observar. Às vezes você fica pensando assim, né? Tem muito isso, irmãos. Acho que Deus é democrático. Deus ele não é democrático, Deus ele é teocrático, irmãos. Cuidado. Porque às vezes você pensa onde está a maioria, está a verdade. Cuidado. Às vezes não, às vezes é a minoria. Repare que Deus sempre trabalhando com a minoria. Pega Elias, um homem só, e desafia 450 profetas de Baal. Onde estava a minoria? Com Deus ou com Baal? Pega Paulo e revoluciona a sua época. Onde estava a maioria? Paulo ou o restante do povo? O próprio Jesus, um monte de perseguidor na época, os próprios fariseus. Quem era mais? Só Jesus ou aquele povo todo? Gideão pega 32 mil homens, ele reduz para 300, foi 31.700 embora. Então, Deus ele não trabalha com maioria, porque às vezes tem essas crises, né? Mas espera aí, será que a gente está aprendendo essas coisas, pastor? Então, será que não é a gente que está errado, não? Tanta igreja não ensina assim. É muita igreja que ensina diferente. Cuidado, Deus não é democrático. Democracia que a maioria ganha. Nem sempre é assim nas coisas de Deus. Bom seria se fosse, né, irmãos? Lembra quando ele fala da porta estreita, apertado o caminho, que poucos entram? Então, isso tudo a gente vai até aprender um pouco à frente. Mas não se relaciona com Deus baseado na quantidade de gente que está na mesma linha sua. E Paulo, de certa forma, ele fala aqui, ele fala assim, olha, alega-te estéril que dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolação, da desolada, do que os da que tem marido, que era Sara no caso. Tipo assim, a maioria era da escravidão e a minoria era da promessa. Tanto é que os descendentes de Ismael tomou muito mais a terra e até hoje são muito mais do que o povo de Israel, que é apenas uma nação. Então, nunca olhe o que você faz com essa mentalidade de será que está certo? Deixa eu ver se a maioria está fazendo. Não é assim, não. A nossa relação é com Deus teocrático, não com Deus democrático. Então, nem sempre é a maioria. Pode acontecer em alguma situação, sim, glória a Deus se for, mas não é o nosso referencial de verdade. Não é. Vamos lá. Ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Mas como, naquele tempo, o que nasceu segundo a carne, olha isso aqui, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também o é agora. Então veja que Paulo está falando lá atrás, irmãos, poucos anos depois de Cristo, assim também o é agora. Aí você fala assim, mas como que Paulo pode dizer isso num tempo onde a gente não vê essa perseguição da Palestina, da faixa de Gaza, do Oriente Médio sobre Israel, que vai acontecer bem depois? Ele está falando nesse contexto físico, de descendência biológica, que sim, há essa perseguição sobre Israel, mas também no âmbito do que a gente está aprendendo aqui, mas também acontece. Ensina sobre a graça, vai pregando sobre a graça. O pessoal da lei desce o pau em você. Eles acham que a gente está pregando uma graça barata, que a gente está errado. Então, eles estão sempre discordando da gente. Então, Paulo está falando sobre isso. Até a perseguição dos filhos da escrava vem contra os filhos da livre. Então, irmãos, nós somos irmãos dos nossos irmãos das outras denominações? Claro que somos. Nós somos irmãos dos irmãos da presbiteriana, da metodista, da batista, da universal, da Deus é Amor, da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Resgatando Vidas, que igreja, denominação, da Hilson, dessas igrejas, nós somos irmãos em Cristo. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai, reconciliados pela obra redentora de Cristo na cruz. Está tudo certinho. Só que a nossa vida cristã aí começa a mudar em relação se nós somos filhos da mesma mãe. Nós somos filhos do mesmo Pai. Somos irmãos em Cristo, vamos para o mesmo céu. Só que, infelizmente, tem muita gente nas igrejas, irmãos nossos em Cristo, que são filhos do mesmo Pai, mas são filhos de mãe diferente. Não é de Maria, não, irmãos. Eu estou me referindo a ser filho de Agar ou de Sara. Entende? Filhos que estão vivendo uma vida muito mais para a escravidão
dentro da igreja do que como livres em Cristo, libertos em Cristo. E o que a nova aliança está fazendo com a gente é exatamente isso, nos tirando dessa posição de filho de Agar para nos tornar filhos de Sara, filhos da liberdade, filhos da graça, filhos da promessa, filhos por causa da obra consumada, filhos da aliança que foi feita em Gênesis 15, quando Deus e o Filho passam pelas metades. E aí, no 30 diz assim, que diz, porém, a Escritura? Olha isso aqui. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Veja como que a Bíblia, né, irmãos? A Bíblia se explica, né? Por que Sara teve que ir embora? Ali, Sara não, Agar e Ismael, ali é o tipo do que a gente está falando aqui, velha e nova aliança. Não se mistura. Ou nós somos da nova aliança ou nós somos da velha. A gente precisa lançar fora tudo que é de velho. Toda vez que a gente lê a própria Bíblia, a gente precisa extrair da Bíblia tudo aquilo que é de nova aliança. O que é de velho não pode entrar mais em nós, senão virou confusão, senão nós estamos sacrificando Cristo de novo. E é isso que Paulo está dizendo. Isso vale para nós, irmãos, até quando a gente está ouvindo uma pregação. Quando você vai aprendendo a nova aliança, você vai percebendo que não é qualquer ministração que você ouve, porque senão te confunde. Tem ministrações que às vezes nem te acrescenta mais, porque você sabe que essa pessoa que está ministrando, ela ainda não tem a revelação que você já tem. E não é questão de soberba, arrogância, prepotência, não é nada disso, é porque você tem uma luz diferente. E Deus usa o improvável, irmão. Para com esse negócio de assistir gospel que tem por aí, de pensar que quando você está vendo um grande homem de Deus pregando, que eu podia citar um monte de nomes aqui, você pensar, não, esse é homem de Deus, deixa o que ele vai falar. Não, querido, às vezes ele é filho do mesmo pai, mas é filho de mãe diferente. Lança fora o filho do escravo. Às vezes tem situações que você está ouvindo, você está ali no Instagram, no Facebook, no YouTube, no canal ali, e está vindo um pregador que você o conhece, de grande reputação a nível de Brasil, até mundial, e você pensa, porque ele tem essa reputação, porque ele tem muito seguidor, porque ele é muito conhecido no país, porque tem uma grande igreja, esse homem eu vou ouvir, e às vezes é pregação de velha aliança. Eu conheço essa turma toda, eu sei quem prega na velha e quem prega na nova. Eu não gosto de ficar citando o nome, mas eu sei. Deus usa improvável, às vezes Deus deu a você aí em dois do turno, aí no seu canto aí uma revelação que muita gente lá na grande capital não tem, lá em Orlando não tem. Estou citando o nome de ninguém, eu só falei da cidade aqui. Não tem a revelação, irmão, que você está tendo aí. Então, assim, não tem como você conciliar velha e nova aliança. Não tem como, irmão. Ou você é da velha ou você é da nova. Tanto é que Paulo e Pedro, ainda que eram dois homens de Deus, eles deram a dessa da comunhão, em Gálatas 2. Eu falei, acho que na aula passada. Eles deram não, na aula retrasada. Eles deram a dessa da comunhão, isto é, pegar na mão do outro e falar assim, olha, tá bom, Paulo e Barnabé se separaram de Pedro, falaram assim, então você vai para um lado, eu vou para o outro, porque não tem como a gente andar junto, se você prega o evangelho, eu prego o outro. Vai pregar para judeu, então eu vou pregar para gentil. Então, você vai perceber, com o passar do tempo, que você vai estar ouvindo algumas ministrações de grandes homens de Deus e que não tem ainda a revelação. Não é porque você é bom e eu sou bom, não. É a bondade de Deus e deu essas revelações para nós. Que você vai ouvir e vai falar assim, poxa, isso aí não encaixa. Músicas, irmãos, hinos, você vai ouvir e vai falar assim, mas peraí, se eu tenho o Espírito dentro de mim, como que eu vou ficar convidando ele para entrar? Se Jesus, quando ele morre naquela cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo, como que eu vou ficar pedindo a Deus para abrir céu? Se eu já sou abençoado, como que eu vou cantar hinos que me falam que eu vou ser abençoado? Não, tem uma crise aí. Aí quando você vê essas coisas, não se preocupe, não é porque você está sendo crítico, não. É o próprio Espírito Santo meio que vomitando essas coisas, falando, não, isso não quero aqui dentro de você mais. Eu te ensinei a nova aliança, eu te ensinei a obra da cruz, eu enalteci Cristo 100% em você. Não tem espaço para nada que é da velha aliança, não. Então você começa a ter esse tipo de discernimento. E Paulo ainda chega a falar, ouvir tudo e reter o que é bom, é mais ou menos nessa linha.
Paulo chega a falar no capítulo 2, que eu acho que eu falei semana passada ou retrasada, que ele vai a Jerusalém, fica lá 15 dias, ele faz questão de dizer que no capítulo anterior, os dois anteriores aqui, ele fala, eu estive em Jerusalém, fiquei com eles, fiquei ouvindo os melhores lá, mas que nada puderam me acrescentar. Nada puderam. Então, a gente começa depois a ouvir pessoas que são pessoas que são homens de Deus, mas que não acrescentam. Não acrescentam. Porque a revelação da nova aliança é uma graça, mas assim, é libertador, é libertador. Agora, é claro que é importante você continuar estudando. Quanto mais você estuda, mais você começa a discernir, né? O que é de velho, o que é de novo, quando você está lendo a própria Bíblia, o que você aplica na sua vida, o que não se aplica. E é claro que tem as chaves também para você ter esse entendimento, principalmente tudo aquilo que a Bíblia te manda fazer para merecer salvação, para merecer bênção, para merecer vitória, para merecer Deus te responder. Esqueçam. Agora, tudo que a Bíblia te manda fazer para merecer o reino, para merecer a eternidade, aí é outra conversa. A eternidade no reino, aí a gente vai estudar ainda. Mas você não precisa fazer nada para merecer. Você nasceu filho. Você creu, você nasceu filho. Então, você é merecedor de tudo aquilo que Cristo já pagou por você. Mas se a gente vai, com o passar do tempo, é igual dirigir, né? A gente não começa dirigindo com excelência, mas depois passa um tempo, você já dirige tranquilamente, você nem presta atenção mais na estrada e você sabe o que você está fazendo. Isso é com o passar do tempo na prática do entendimento. Bom, eu vou parar um pouco aqui, eu vou estar dando essa abertura, se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, então. Amém, irmãos? Quem vai ser o primeiro a perguntar? José. Eita, benção, Alex aí. Tudo bem? É isso aí, Alex, é isso aí. Puxa a fila aí. Vamos lá. Pois é, eu queria que você falasse um pouco para mim sobre quando se lê na Bíblia assim que a sua justiça é trapo de imundícia para Jesus, né? Uhum. É muito boa essa pergunta, porque é exatamente o que estamos falando, né? A gente está falando o tempo todo na Nova Aliança. Ele está falando dessa justiça nossa de querer ser justo. Ele está dizendo, não tenta. A nossa justiça ela é falha. A nossa justiça nunca vai alcançar a justiça de Jesus. A nossa justiça sempre vai falhar. A nossa justiça é sempre uma justiça interesseira. A nossa justiça é sempre uma justiça condicional. A gente é justo com quem é justo. Então, é esse conjunto de coisas humanas que a nossa justiça nunca pode ser comparada com a justiça de Deus. Percebe que quando a Bíblia diz que o justo viverá da fé, é acrescentada uma palavra, né? Pelo menos na tradução, na maioria das traduções. Fala assim, ó, o meu justo. Porque uma coisa é você ser justo, a outra coisa é você ser o justo dele. Então, nós somos dele. Ele já usa esse termo meu justo para dizer assim, eu justifiquei, então ele é meu. Eu é quem o justifiquei. Então, a nossa justiça é falha. É nesse sentido que está dizendo que é trapo de imundícia. Mas a justiça dele, não. A justiça dele é incomparável. A justiça dele é perfeita. Entendeu? E quando você, só um minuto, Alex, e quando você ainda é justo, e você acertou na sua justiça, você é um servo inútil. Quando você aplica a justiça em qualquer situação, a Bíblia fala que quando você está fazendo isso, fazendo bem, né, de forma justa, é o seu dever. É o seu dever. Já a justiça dele, não. A justiça dele ele não devia. Ele não tinha nenhum dever, no sentido de devia mesmo. Nenhum dever, ele não estava devendo nada. Mas Deus, assim, ele veio e nos justificou. Ele trocou com a gente, ele pegou o nosso pecado, cravou nele e pegou a justiça dele e colocou em nós. Essa justiça é justa. Entendeu?
Amém, gente? Amém. Mas alguém vai falar, vai perguntar aí? A Dani abriu aí o microfone, vai falar, Dani? Posso falar? Pode. Eu posso, então, dizer que o escravo, né, que é o... Alô, Dani? Alô, Dani? Oi, tá me Perdão, ouvindo? fala de novo, por gentileza. Sim, eu posso dizer que o escravo, o filho imaturo, ele crê em Jesus, mas ele não crê na obra consumada da cruz, que tudo foi pago há 2000 anos atrás, e por isso ele vive uma vida miserável? Dessa forma, não, Dani. Porque se ele é salvo pela obra consumada da cruz. Você pode dizer que ele crê na obra consumada da cruz para a salvação, mas não crê na obra consumada da cruz para uma nova vida como salvo. Porque uma coisa sou eu mudar para Portugal, outra coisa sou eu viver agora em Portugal. Uma coisa é você nascer de novo, outra coisa é você viver essa vida do novo nascimento. Então, tem muita gente que crê em Jesus para a salvação, e é interessante que isso a igreja faz muito bem. Ela prega da forma correta. Eu, pelo menos, ouvi muitos crentes pregando para mim exatamente assim: creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todo o apelo é feito assim: você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Olha o que a pessoa está perguntando. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Beleza, a pessoa aceitou, foi para a igreja. Só que parece que quando ela entra na igreja, ela vai ouvindo uma pregação, ouvindo outra, e vai arrumando uma confusão dentro dela, que ela já não crê mais piamente que esse Jesus é o único e suficiente Salvador, e começa a entrar com outras coisas. Ele não entra com Maria, com São José, São Joaquim, São Pedro, São Sebastião, com santos e santas, mas entra com outro tipo de religião que é a sua própria força, o seu próprio merecimento. Não, Jesus é bom, mas eu tenho que fazer minha parte. Jesus morreu por mim, mas se eu quero receber a vitória, eu tenho que orar, que a vitória vai chorando, de me chora. Então, ele começa a colocar mais algumas coisas para manter-se como salvo. E é interessante que quando você pergunta para ele, você crê na sua salvação piamente? Crê. Só que ele não crê que essa salvação mudou tudo. Ele não crê que essa salvação fez filho herdeiro de tudo. A salvação não é só para a eternidade, a salvação é de tudo, em todas as áreas da vida do ser humano ainda vivo. Por isso que Paulo fala em Romanos 5,17, que aqueles que receberam a abundância da graça reinarão em vida. Então, quando eu recebi a abundância da graça, que foi crer em Jesus, eu já agora posso viver uma vida de filho do rei. E se eu sou filho do rei, eu sou rei. Então, eu posso assumir um reinado, um governo de vitória em todas as áreas. Então, essa pessoa, ela crê sim na obra consumada da cruz, porém, ela não crê que essa obra consumada da cruz não apenas a salvou, mas também mantém ela como salva em outro patamar de vida. Uma vida de vitória, uma vida de bênção, uma vida de filho. Entendeu? Que ela verdadeiramente transforma? Seria isso? Como não ouvi, perdão. Seria assim, ela não crê que a obra consumada da cruz verdadeiramente a transforma, porque o Espírito está Exatamente, nela? exatamente. Ela crê que é o comportamento dela que vai mantê-la salva, é o comportamento dela que vai agradar a Deus e dar a ela uma bênção, uma vitória. E não é comportamento, gente. Não é comportamento. Quando eu nasci de novo, mudou-se a minha natureza, eu só preciso crer. Então, eu não preciso me comportar para crer que eu sou merecedor. Eu preciso crer para ser merecedor e assim me comporto. Porque o que eu Entendi. falei agora há Então, pouco, comportar está ligado no que eu faço. A ser está no lugar em quem eu sou. A cruz me fez um novo ser, filho agora. Eu sou filho. E eu, por ser filho, eu sou parecido com o pai naturalmente. Já viu aquele bebê que nasce e na primeira semana alguém vai visitar e fala assim, olha como parece. Entende? Quando a gente nasce de novo, a gente já nasce parecido com o pai. A gente só precisa crer nisso e dar fruto conforme a gente crê. Agora, por não crer assim, Dan, por muitos não crerem assim, crerem que manter-se salvo é um esforço nosso, é um sacrifício nosso,
Então, as pessoas se esforçam muito para ser santo. E glória a Deus, está ali se esforçando e tal. Só que essa forma de viver com Cristo cansa. É por isso que Desgastante, muita né? gente não aguenta. A pessoa quer fazer o errado, mas aliás, ela quer fazer o certo e luta para fazer o certo, porém parece que é um peso ser santo. E ela Verdade. até se mantém como em santificação, e às vezes não desvia. E glória a Deus por isso, mas muita gente não aguenta esse peso. Por que muita gente desvia? Quem gosta de pegar alguma coisa mais pesada? Não. A gente, ao contrário, a gente gosta do mais leve. Por isso que a gente luta para ganhar dinheiro, para ter um conforto melhor em todas as áreas, que é mais gostoso, mais prazeroso. Um colchão melhor, um sofá melhor, uma televisão melhor, um carro melhor. Tudo melhor facilita a nossa vida. E Cristo, ele veio para facilitar a nossa vida, não foi para dificultar. É a gente que dificulta. Por isso que ele fala, tome o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Só que muita gente não vê isso como uma verdade e fica querendo carregar o próprio fardo. Aí fica pesado, não aguenta a vida cristã. E em pouco tempo acaba Entendi. desviando, porque não crê nessa obra completa da cruz que me salva e me dá depois toda a vida de um salvo. Ah, Essa sim. graça que me empodera, essa graça que me sustenta, essa graça que me faz ser santo, essa graça que me dá consciência de filho, essa graça que me abençoa, essa graça que provê finanças da minha vida, é a graça. Eu passei por uma batalha ontem, que você não tem noção, lá no CEF, lá em Lisboa. Qual foi o meu comportamento agora, entendendo da nova aliança? Como seria na velha? Eu vou te dizer como. Eu tinha gastado os meus créditos todos para ligar para o máximo de pessoas que eu pudesse aqui, internet, comer internet o dia inteiro, ligando para o Brasil, para colocar todo mundo para orar, porque foi uma batalha ferrada lá no CEF que eu passei. No modelo da velha, eu tinha colocado muita gente para orar por mim, porque a gente tem esse entendimento que é muita gente orando que vai reforçar o time para convencer Deus de dar. Mas na nova aliança não é assim. Eu simplesmente fui para o banheiro do restaurante onde eu almocei e falei, Senhor, e fiz lá, não vou contar a oração aqui não, mas foi muito breve. Eu só recobrei minha consciência de filho, eu falei, eu vou voltar naquele lugar e agora eu quero todos os teus anjos trabalhando ali, queimando todos os demônios, teu espírito agindo, preparando a pessoa que vai atender a gente. Ainda bem que a gente tinha duas marcações, uma 11 da manhã e outra 3 da tarde. E na primeira, foi o inferno manifestou ali no céu. Entende? Ao ponto que a minha esposa disse, tem que ver como é que ela ficou mal. E aí, nesse entre o primeiro e o segundo momento, eu fui lá no banheiro e simplesmente eu decretei quem eu sou, a consciência de quem eu sou, pois eu não aceito isso como filho. Eu quero ser tratado ali como filho. A minha esposa vai ser tratada como filha. E não tem Aleluia. conversa. Repreendi todos os demônios, eu e os demônios, porque eu sei quem eu sou em Cristo hoje. E eu não precisei de campanha de oração, de correria, ora urgente aí, meu Deus, vamos todo mundo orar, guerrear como aquele modelo antigo. Não, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu estou falando isso Autoridade. para a glória de Jesus, não é para testemunhar, para vocês viverem isso também. E aí eu fiz aquela batalha ali, rápido, e falei com o Senhor, e recobrei minha consciência de filho, e voltei. Gente, eu entrei no céu no segundo momento. Você tem que ver a mulher que atendeu a gente, parecia que era a nossa amiga há 30, 40 anos, brincando com o Luquinha. Você tem que ver que paz. E atendeu e deu tudo certo. Glória Deu a tudo Deus. certo e resolveu o problema. Então, quando você tem essa consciência de filho, o seu preço ele é muito menor. E por ser um preço muito menor, fica mais leve. Ou melhor, se você tiver fé, você não paga nada. Então, fica mais leve a vida cristã. E é isso que Deus fez por nós. A palavra salvação, ela não está ligada apenas aí para o céu, como muita gente pensa. A salvação está ligada a tudo. Nós, em Cristo, nós somos salvos em todas as áreas. Nós não somos este mundo, nós somos vitoriosos em todas as áreas da nossa vida. Nós somos Aleluia. completos em Cristo e Cristo é completo em nós. Amém? Amém. Pastor, tem mais uma, pode falar? Pode, claro. Crescer na graça e no conhecimento, assim, migrar do escravo para o livre, esse processo, ele é o mesmo que desenvolver a salvação que Paulo fala em Filipenses 2:12? Sim, está no mesmo contexto. Só que quando fala de Ele, desenvolver a salvação, está ligado a crescer na graça e no conhecimento, está ligado ao contexto de você saber quem você é em Cristo.
Desenvolver a sua salvação é também saber quem você é. Porém, também mostra na vida dos outros quem você é. Porque uma pessoa que ela é salva, ela não só é beneficiada, mas as pessoas que estão à volta dessa pessoa. Porque as pessoas à volta vão olhar para você e falar assim, essa pessoa é filho de Deus. Essa pessoa parece com Deus. Já viu quando a gente fala assim, não, você é crente. Eu sei que você é crente. Então, desenvolver a salvação está no contexto também do meu comportamento como salvo. E quando eu me comporto como salvo, as pessoas à minha volta me veem como salvo. E é interessante esse texto que você colocou, que a pessoa quando ela desenvolve a salvação dela, já é dela. Olha o que Paulo está dizendo, presta atenção nisso aqui, tem gente que entende esse texto errado. Paulo fala assim, desenvolvei a vossa salvação. Vamos usar no singular? Desenvolva a sua salvação, Betinho. Então, ela já é sua. Então, você já é salvo. Não é desenvolver para ser, é desenvolver porque já sou. Sim. Então, o que a gente está falando aqui é uma consciência que nós já somos, é de quem somos. Então, Paulo só está dizendo assim, viva como salvo, cresça na salvação, e que também está ligado a crescer no conhecimento. Então, primeiro eu sou, primeiro eu tenho a minha salvação e depois eu desenvolvo ela. Sim. Eu não desenvolvo uma vida para ser salvo, eu desenvolvo a vida de salvo. Eu já sou salvo em Cristo. Amém. Obrigada. Amém. Espero ter respondido. Sim. Irmãos, mais alguém quer falar, perguntar? Cadê o Leandro? Está caladinho hoje, Leandro? Não, pastor, estou aqui. Estou recebendo. Glória a Deus. Pastor, depois eu queria ver com o senhor, o senhor falou, o senhor tinha comentado a respeito de ter, a gente ter mais pão, né? A gente alimentar mais, a gente buscar mais. Você quer, né? Quer crescer, porque vem a pergunta assim, quanto que a gente deixa, no caso de ser menino, e a gente se torna maduro? Aí depois o senhor foi e respondeu, é mais alimento. Quanto mais alimentar, mais a gente vai crescer, né? E aí o senhor falou a respeito de alguns tipos de alimentos, até o senhor falou assim, eu não vou citar nomes, mas tem alguns pregadores, né, que pregam na linha da antiga aliança ainda. Mas tem alguns que ainda, né, que já pregam na nova aliança. O senhor poderia, de repente, talvez passar... A gente sabe, além, lógico, da escola que a gente já está tendo na quarta, porque a gente nem sempre está com o senhor durante a semana toda. A gente sabe que tem a live na segunda, tem a live na quarta de manhã e na sexta de manhã, né? Mas, por exemplo, na terça-feira, às vezes a gente não tem outro, talvez até durante o dia. Algum outro pregador que tem assim, né, um alimento que possa acrescentar a gente, que possa somar nesse conhecimento também? A pergunta foi boa. Achei que você ia perguntar do pregador da velha. Eu ia faltar com a resposta. Não. Não. Não, de jeito Tá nenhum. bom, vou te falar então de quem eu ouço, tá? Vou falar, assim, você já sabe até alguns, mas vai ser bom para os irmãos também, se vocês quiserem até anotar, gente. Porém, estes que eu vou citar aqui agora, eles se completam. Por isso que é importante você entender sobre reino também, tá? Que a gente vai ministrar sobre... As aulas de reino, irmãos, são muito boas. Eu amo estudar sobre reino. Deixei para o final, porque eu sou da época de deixar a carne para o final. Lembra, Betinho, dessa época do Tu, quem deixava a carne para o final? Hoje tem mais fartura, né? Então, eu estou deixando o melhor para o final, esse vinho novo que eu gosto muito de falar sobre reino. Bom, e tem muitos desses pregadores, eu vou citar 4 pregadores, mas nem todos eles sabem muito sobre reino. Então, alguma hora ele pode faltar com alguma coisa que você pode ter discernimento e falar assim, opa, isso aí é um pouquinho diferente. Mas eu vou citar 4 aqui que dá para ouvir. Dá para ouvir bastante, aprender muito, muito, muito com eles, tá? E são os que eu ouço. Eu só ouço esses 4. E o primeiro, que para mim teria que ser colocado em primeiro lugar mesmo, sem nenhuma sombra de dúvida, é o pastor Reinhard Hitler, que é o pastor que me ensinou sobre Nova Aliança, que fez as conferências lá na nossa igreja. Esse é o mergulho de cabeça ouvindo esse homem, porque revelação de Nova Aliança eu não conheço no mundo, eu não conheço ninguém que ensina Nova Aliança como ele. Ele se chama Reinhard,
Escreve Reinhard Hirtler. 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 Cler. Hirtler. Obrigado. Aí já colocou aí para nós aí, o Leandro digitou aí, gente, olha lá, com H lá. H, Reinhard, acho que é com R, né? Não, Leandro, não me lembro. Mas dá para você achar lá muito conteúdo dele. Se quiserem, me chama depois no WhatsApp, que eu mando também. Tem uma ministração dele que chama Perfeito Amor. Eu sugiro que vocês assistam essa ministração, Perfeito Amor. O outro pregador que eu ouço muito, mas não tem muita revelação profunda da nova aliança, mas tem muito da graça. É um pregador muito bom também. É o pastor Aloysio Silva, da Videira. Eu ouço muito Aloysio Silva também, lá de Goiânia, da Videira. Eu aprendo muito com ele também sobre graça. Mas não nova aliança. Tá? Um pouco à frente, vocês vão saber separar um pouco mais nova aliança de graça, gente. A nova aliança é muito mais profunda do que a graça ainda, supera a graça. A nova aliança é mais completa, tá? Mas com o tempo vocês vão ver isso. Tem algumas coisas que você aprende na nova aliança, mas não aprende estudando sobre graça. É nesse contexto, tá? Não é no contexto que nova aliança é maior que graça, porque a nova aliança é a própria graça. Estou dizendo, no ensino da nova aliança, é melhor ter mais conteúdo que no ensino sobre graça. E a Luísa ensina muito sobre graça. E já a Urainer ensina muito sobre nova aliança. Outro pregador também que eu assisto muito, e esse, já vou te adiantar, vai assistir a ministração dele, assista no mínimo umas 3 vezes, no mínimo, para você entender. É muito profundo. É o Paulo Borges Júnior. Paulo Borges Júnior. Você pode clicar nele lá e o que você assistir dele, com certeza aí você vai aprender muito com esse homem. Para mim, no sentido de profundidade, esse homem eu aprendo muito com ele. E um outro que eu assisto também, eu ouço muito esses 4. Esse último que eu vou falar agora é o pastor Joseph Prince. Ensina muito sobre graça também. Joseph Prince, que tem uma grande igreja em Singapura, muito conhecido mundialmente também como pregador da graça. Ele é muito bom também. São esses 4 homens aí que eu ouço. E é suficiente. É suficiente porque eu ouço há 5 anos ouvindo esses homens e até hoje não ouvi todas as ministrações deles ainda. Então, pensa. Então, só esses homens aí têm conteúdo de sobra para vocês aprenderem sobre graça, sobre nova aliança e sobre reino. Aloysio Silva, principalmente, destes aí, é o único que ensina sobre reino, é Aloysio Silva, tá, gente? Só ele que ensina sobre reino. Eu conheço. E aí, gente, tem mais alguma pergunta para fazer? Podemos encerrar? Já pode encerrar também, né? Já são aqui em Portugal, são 00:18, tá? A aula foi gravada, vai estar disponível para vocês amanhã. Amanhã eu vou estar indo para a Moldávia fazer uma missão e eu deixei para o final falar sobre isso. É o seguinte, pessoal, eu vou estar indo lá para a Moldávia, não sei se vocês sabem, mas Moldávia é um país muito pobre, é o país mais pobre da Europa, e a gente tem uma missão lá de 7 dias e dentro dessa missão a gente quer fazer um trabalho bacana com as crianças lá, são 84 crianças lá na igreja, e a gente quer levar um presente para eles lá, tá? A gente vai comprar lá. E você que for tocado pelo Espírito Santo de dar uma oferta para essa missão, pastor, eu estou sentindo aqui de dar, sei lá, o que você sentir aí, né? Para estar ajudando. Só para que vocês tenham noção, são 84 crianças e a nossa meta é comprar 84 brinquedos para essas crianças. Lá é pobre, não é tipo África mesmo, o povo lá que a gente vai. Muito pobre. Por incrível que pareça, em plena Europa. Depois estão estudados sobre Moldávia. Então, a gente está pensando em comprar 84 brinquedos de 10 euros cada brinquedo. Então, vai dar 840 euros, aproximadamente 5 mil reais. Então, você que for tocado a dar uma oferta, o Leandro até já deu uma oferta, agradecido, tá, Leandro, pela sua oferta, para estar abençoando essas crianças, tá? Você sentir de dar essa oferta para estar ajudando. Anota aí o meu Pix aí, e eu já pode depositar em real mesmo, e eu compro em euros amanhã. Dá para comprar até na segunda, tá, gente? Que eu vou estar lá até na quinta-feira. Aí, se quiser depositar até na segunda-feira, tá bom. Oi.
10 euros é em média aí R$ 65, mais ou menos, né? Ah, o euro caiu, Leandro. O euro está R$ 6, cara. Glória a Deus. É. R$ 60. Deu uma caída boa no euro, que caia mais, em nome de Jesus. Então, R$ 60 são 10 euros, tá, gente? Então, você, se for tocado e dar essa oferta, é uma semente, tá, irmãos? Para essa missão. Então, é só depositar no meu Pix aí. Transfere para o meu Pix aí. Se você quiser anotar aí, meu Pix é 549, tá? 549-172-12634. Eu vou colocar lá no grupo meu Pix, tá? Fica melhor. Põe lá no grupo e se você sentir de dar uma oferta para ajudar nessa missão, vai ser muito bem-vindo em nome de Jesus. No mais, é isso aí. Deus é bom. Passamos da metade, 11ª aula encerra hoje, faltam só 9 aulas para a gente concluir esse curso. Glória a Deus pela sua perseverança e vamos em frente. Vocês podem abrir os microfones aí, despedir do pessoal. Pastor, ainda falta uma aula, né? Que é a aula acho que é do jejum ou da Santa Ceia, não lembro. É da ceia. Eu não falei sobre ceia na quinta. É da ceia. Tá sem espaço, né? Mas a gente tem que gerar esse espaço aí, pelo menos uma meia horinha para falar sobre ceia. Mas nós vamos falar, vai dar certo. Amém, gente? Pode abrir os microfones aí, despedir do pessoal aí. Amém. Deus abençoe. Paz, glória a Deus. Amém. Betinha, paz, Amém, Fatinha, pessoal. Um abraço a todos aí. Assim como quando fala. Amém. Quero também mandar aí o meu abraço para todo pastor e todos os demais alunos aí dessa grande escola. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe. Tamo junto. Amém. Estou preparando as coisas aqui. Já pedi para fazer a carta lá já, tá? Amém. Então, Deus é bom, tá? Estamos firmes aí, somos filhos, hein? Pastor, grande abraço, O Isaías. pastor Leandro. Tchau, Alex, abençoado. Falou, José. Pastor Tchau, Leandro é de Juiz de Fora? Oi? Pastor Leandro é de Juiz de Fora? Dá para mudar para Juiz de Fora, né, Leandro? Em Dores. Show. Tchau. Tchau para todo mundo Falou, aí. abraço. Tchau. Tchau a todos. Pastor Casa, Isaías, eu entro em contato com o senhor. Amém, a gente se fala, Isaías. Manda os áudios. Tá certo. Tá ok, obrigado. Tchau, Adriano, fica na paz. Tchau, pastor Antônio, pastor Carlos, tchau, Alex, tchau para todo mundo. Deus é bom. Tchau, Reuel.